todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós vamos continuar na nossa caminhada até à crucificação e quebrando um pouquinho a nossa sequência. Eu sei que a maioria dos irmãos estaria à espera de hoje escutar um sermão acerca da crucificação, mas nós, como iremos estar juntos, se Deus assim permitir, na quinta e na sexta-feira, então aí abordaremos mais propriamente a crucificação em si. Hoje eu gostaria de convidar os amados irmãos a abrirem as Escrituras em Mateus, no capítulo 26. Eu vou tentar fazer se me permitirem a expressão, uma ginástica, passando por 3 passagens diferentes, todas elas falando da mesma sequência de eventos, que vai ser o momento em que Jesus é apresentado diante do sumo sacerdote Caifás, aqui em Mateus capítulo 26, e depois nós iremos para João capítulo 18, que falaremos sobre Jesus diante de Pilatos e também de Herodes. Eu buscarei não ser muito longo. Eu sei que os irmãos podem estar a pensar que 3 textos vai fazer com que sejamos muito tempo, mas vou tentar trazer uma reflexão importante sobre estes momentos na sequência da vida de Jesus até à crucificação. Então eu convido a Assembleia a ficar em pé. Nós vamos fazer então a leitura, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 57, que Jesus é apresentado diante do Sinédrio, até ao versículo 68. Diz então assim a palavra do Senhor. Mateus 26, 57 a 68. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram 2, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que este depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfémia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Amém. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, diante de palavras, Senhor, que são profundamente duras. Ó Deus, nos ajuda a sentir a profundidade, o significado destes textos que meditaremos esta tarde. Fala ao nosso coração através da Tua Palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. A Assembleia pode sentar. Irmãos, a decisão pela qual nós hoje vamos falar, nos momentos em que Jesus ele é julgado e entregado para ser morto, é porque nós temos feito esta sequência. Na semana passada, o nosso irmão Carlos nos falou sobre a agonia profunda de Jesus no jardim do Getsemane, e nós vimos aí até ao momento em que Jesus é traído, entregue, e daí para a frente temos então esta sequência. Nós ainda teremos juntos novamente para meditar sobre a crucificação
na sexta-feira. E eu creio, irmãos, que é importante nós vermos o momento em que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é julgado pelos homens e achado, pelo menos declarado, culpado de blasfémia e com direito ou pena de morte. Irmãos, eu acho que há textos na Escritura que nós, simplesmente, só lendo, nós ficamos com a mensagem. Como é evidente, todo o texto ele deve ser explicado, ele deve ser aplicado, ele deve ser esmiuçado. Mas há momentos em que nós lemos e a ilustração é tão perfeita e é tão clara que fará qualquer um sentir. Irmãos, quando nós lemos Jesus diante do Sinédrio, nós podemos ver aquilo que foi a maior injustiça praticada em toda a história. O maior ato de pecado, de condenar aquele que é justo, aquele que nunca pecou, uma vida perfeita em obediência ao Senhor, e ainda assim ele foi levado injustamente, julgado diante do sumo sacerdote, depois julgado diante de Pilatos, e o povo escolheu ainda no final a vida de um malfeitor em detrimento da vida de Cristo. Irmãos, Caifás, ele era o sumo sacerdote, o representante máximo, aquele que cuidava, era a sua responsabilidade maior, era cuidar do templo. E também os judeus tinham uma certa autonomia de fazer julgamentos no que diz respeito às questões religiosas. Eles não podiam aplicar a pena capital, porque isso competia a Roma, eles estavam debaixo do domínio de Roma, ainda que nós vemos que eles não se importavam de desobedecer numa ocasião ou outra, mas ainda assim, quando acontece aqui diante de Jesus, nós vemos que depois dele ser entregue, dele ser traído, eles levam-no até Anás, narra-nos o texto, e depois levam até Caifás. Irmãos, este julgamento ele acontece durante a noite, algo que primeiramente nunca poderia acontecer, e nós percebemos que este julgamento acontece, mas o verdito já está. Jesus vai ser condenado à morte. Eles vão arranjar alguma coisa para condenar o Rei dos Reis. Não há forma. Simplesmente é algo que tem que ser feito de uma forma teatral para poder cumprir e afirmar diante de Pilatos que alguma coisa se achou neste homem, que ele devesse ser julgado. Irmãos, o versículo 57 narra então que os que prenderam levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos, e que Pedro estava longe. Depois eles chegam lá, Pedro se senta a ver o que é que se está a passar, e acontece que todo o Sinédrio, diz o versículo 59, procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de que o pudessem condenar à morte. E contudo, diz o versículo 60, de apesar de tanta gente ir ali diante de Caifás e diante dali do Sinédrio, dar os seus testemunhos falsos, eles não estavam a conseguir alguém, ou no caso duas testemunhas por qual a palavra pudesse ser confirmada, que havia alguma coisa a acusar Jesus. Irmãos, este momento é tão triste porque logo a seguir, diz o versículo 60, que aparecem duas e que vão narrar aquilo que Jesus tinha dito, que era: destruirei este santuário e em 3 dias eu o reedificarei. E eles levaram, e Jesus, reparem o que é que lhe diz o texto no versículo 62. Levaram o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: nada respondes a estes que depõem contra ti? Irmãos, o texto é tão claro, nos demonstrando que Jesus estava a cumprir aquilo que nos narra em Isaías capítulo 53, em que diz que Jesus foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, tendo sido acusado vez após vez. Não sabemos quanto tempo durou este julgamento. Sabemos que logo de seguida eles pegaram em Jesus quando terminou e foram levá-lo ao romper do dia logo à presença de Pilatos. Sabemos que aquele período, que pode ter demorado algumas horas, houve várias pessoas a tentar depor acusações contra Cristo.
Finalmente, Caifás diz o seguinte, no versículo 63. Eu te conjuro, que basicamente é obrigar alguém a jurar pelo Deus vivo. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu, tu disseste. Irmãos, é importante nós vermos todo este panorama a acontecer, debaixo da realidade que Jesus está voluntariamente entregando a sua vida. Apesar de toda a injustiça, nós temos Cristo que está submisso, que está focado no propósito de redimir aqueles pelos quais Ele iria morrer, pela sua igreja, e que Ele está em perfeita obediência, cumprindo o seu ministério, apesar de tudo aquilo que está a acontecer. Com este pano de fundo, Ele é conjurado diante do Senhor para dizer um juramento, e Jesus responde, tu disseste, versículo 64, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Irmãos, quem teve nas escolas bíblicas há uns meses atrás, nós falámos sobre Daniel capítulo 7. Esta linguagem é exatamente aquela que aparece, o chamado Filho do Homem, que viria para julgar sobre as nuvens. É evidente que Caifás não pôde suportar estas palavras. Irmãos, eu acho esta palavra de Cristo tão importante, porque Jesus está a dizer com esta citação, diante daqueles todos que estavam ali, numa tentativa de o condenar, de dizer, agora vós me estáis a julgar, mas um dia eu, o Filho do Homem, virei em glória para julgar toda a terra. Caifás não pôde suportar esta declaração de Cristo, pois ele próprio se declarou como sendo o Filho de Deus, o Filho do Homem, aquele à destra do Pai, que aparece lá na visão de Daniel. E então, o versículo 65 diz que o sumo sacerdote rasga as suas vestes e diz, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Ouvistes agora a sua blasfémia. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Irmãos, os versículos seguintes marcam humilhação. E eu estou a ir um pouco rápido, porque nós iremos falar do momento em que Jesus fala com Pilatos. Eu gostava só de ter esta entrada, em que diz o versículo 67, que depois de eles terem declarado que ele era digno de morte, eles dizem, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os bofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, e nem que te bateu. Irmãos, a humilhação feita diante de alguém que é semelhante a nós é uma coisa. Uma ofensa feita diante de alguém que é digno de ser ofendido, ou que tem algo de dizer a seu respeito, é uma coisa. Spurgeon dizia o seguinte, quando alguém falava mal, ele dizia, não fiques chateado se alguém falar mal de ti, porque tu sabes que és bem pior do que eles estão a dizer. E é evidente que nós não vamos estar diante da injustiça e da ofensa e ficar impávidos, mas a ideia está lá. Alguém nos pode odiar, alguém pode dizer mal de nós, alguém pode ter uma perspectiva diferente de nós, porque nós não somos perfeitos, porque nós falhamos todos os dias e mentimos e somos orgulhosos e dizemos coisas inconvenientes e comportamos-nos de forma que não amamos a Deus sobre todas as coisas. Mas diante de Jesus nada poderia ser dito. A ofensa diante do Deus eterno, do Deus santo, do Deus justo, é uma ofensa igualmente que carece de uma punição eterna e justa. Alguém que cospe no rosto e dá murros, bofeteia Cristo. Irmãos, a ilustração aqui é da criatura a maltratar o seu Criador. Aquele que é declarado em Colossenses capítulo 1, pelo qual todas as coisas foram feitas. Para que Ele tenha a primazia sobre tudo, e tudo foi criado por Ele e por meio dEle. E Ele próprio é o Criador e o sustentador de tudo. Aquele que criou vê agora a sua criatura a humilhá-lo a este ponto. De zombar, de dizer, profetiza-nos quem te bateu. Imaginem todos aqueles murros, todos aqueles estalos a virem a dizer, adivinha agora de quem foram estas mãos. Tu que te declaras o Filho de Deus. Irmãos, como se isto não fosse suficiente, nós vamos agora seguir para
a passagem em João capítulo 18, que eu convido os irmãos todos a abrirem. João capítulo 18, nós iremos para o versículo 28 em diante. Nós voltamos a ver no momento em que Jesus foi zombado, foi esbofeteado e foi esmurrado. Também o cumprimento lá de Isaías capítulo 50, que vai dizer que ele não escondeu o rosto daqueles que o afrontavam. Jesus sofre voluntariamente, pois ele mesmo disse: eu tenho poder para dar a minha vida e para tornar a tomá-la. E ainda assim, com toda esta autoridade, ele percorre tudo isto que nós temos analisado durante as últimas semanas. Jesus segue sem descanso. Uma vez que teve, na noite anterior, uma forma agonizante no jardim de Getsemane, julgado durante a noite, diante de um julgamento forjado e que o verdicto já existia, cuspido, esbofeteado, veio para os seus e os seus não o receberam e o condenaram à morte, e agora ele é entregue a Pilatos. E diz então o seguinte no versículo 28, mas nós vamos usar João, mas nós temos outras narrativas nos outros evangelhos. Falaremos daquilo que é o mais importante. Depois levaram Jesus para a casa de Caifás, para o pretório, e era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te o entregaríamos. Respondeu-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Irmãos, na altura em que nós estamos a passar da Páscoa, ao ler este texto, ele sempre nos toca de uma forma mais profunda. Reparem na profunda hipocrisia do povo que leva Cristo até Pilatos. O versículo 31, ele diz: Pilatos diz: julgai-o segundo a vossa lei. E o povo vai responder aos sacerdotes: a nós não nos é lícito matar ninguém. Anos mais tarde, um dos muitos que aconteceu, apedrejaram Estevão até à morte. Aí já não havia necessidade de fazer um julgamento romano. Aí já não havia necessidade de cumprir as regras. O propósito único era que Cristo morresse da forma pior e mais tortuosa e com maior sofrimento que existia, que era a crucificação. O próprio texto diz no versículo 32 que para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo pelo qual havia de morrer. A Escritura nos narra no Salmo 22 que as mãos e os pés de Jesus seriam traspassados. Em Deuteronômio nos fala que seria maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Em Gálatas fala e cita Deuteronômio que então, para cumprir essa maldição e pagar a maldição da lei, ele tinha que ser pendurado num madeiro e não poderia morrer apedrejado como a lei judaica assim previa. Irmãos, porquê que nós vamos falar hoje sobre este diálogo entre Jesus e Pilatos? Ou melhor, entre Pilatos e Jesus. Aqueles que estão familiarizados com o credo apostólico sabem que alguém decidiu, a Igreja Primitiva achou importante mencionar no credo apostólico que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Alguma coisa a Igreja achou que era importante para mencionar que Pilatos, como uma figura importante no julgamento de Cristo. Cristo já tinha sido julgado religiosamente e achado culpado por blasfémia, porque ele disse e se declarou como sendo o Filho do Homem. Agora vai ser julgado de uma forma política diante de Pilatos. E então a pergunta, e começa aqui o diálogo entre Pilatos e Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura eu sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? É bem provável, irmãos, que Pilatos esteja a perguntar simplesmente por uma razão política. Porque alguém que se fizesse, porque se proclamasse rei,
estava em desobediência direta ao Império Romano e deveria ser condenado à morte. Porque o Império Romano exigia que não houvesse governo, o governo que existia tinha que ser romano, e não poderia haver nenhum rei em nenhuma das regiões que eram ocupadas pelo Império. Então os judeus não podiam ter um rei. Eles tinham que declarar que César era imperador. E eles deviam tributo e obediência ao imperador César. E não a nenhum rei que pudesse agora erguer. E Pilatos pergunta, então, tu és o rei dos judeus? É interessante que a resposta de Jesus, no versículo 36, não é resposta à pergunta que Pilatos faz. Pilatos pergunta se ele é rei no sentido político, no sentido territorial, no sentido de tu és rei dos judeus, tu mandas neste povo, tens alguma linhagem que comprove que tu és esse rei que vais governá-los, eventualmente criar até um motim contra Roma, e Pilatos, que era governador da Judeia, ele poderia ficar sem o seu status, então tu és rei. E Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Versículo 36. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Não vamos focar de uma forma muito pormenorizada esta resposta à questão do meu reino agora não é daqui. Sabemos que Jesus está a referir quando ele diz que o meu reino não é deste mundo. Não é que o reino do Senhor não tem nada a ver com este mundo. É que a proveniência do reino e da autoridade de Cristo não vem deste mundo. Mas é uma autoridade eterna, universal, lá do governo celestial do nosso Deus. Cristo governa sobre toda a terra. E entronizada desta do Pai após a sua glorificação. Ele não precisa de uma linhagem terrena. Ele não precisa de militares. Ele não precisa de apoiantes para ser rei. A essência do seu reinado vem daquilo que ele é. O Deus homem. O Deus encarnado. Então Jesus, ao responder a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Logo a seguir, Pilatos responde no versículo 37. Logo, tu és rei. E respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Irmãos, esta conversa entre Jesus e Pilatos, ela é uma conversa bem mais profunda do que simplesmente entre um governador político e alguém que vai ser condenado à morte. A pergunta de Pilatos a Jesus, dizendo, tu és rei então? E Jesus começa a responder, eu vim para isso. E para isso vim dar testemunho da verdade. Cristo veio revelar a verdade. Cristo veio manifestar, como diz a Escritura, a imagem do Deus invisível. E Jesus vai dizer algo que talvez possa ter tocado no fundo de Pilatos. E não muito diferente de muitos ainda hoje. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos talvez possa... Nós não sabemos, irmãos, a entoação das palavras. Nós tentamos perceber do contexto da conversa. Por isso é que é muito difícil, é mais fácil às vezes mandar os áudios ou ligar do que simplesmente escrever. Nós não conseguimos colocar a entoação. Nós agora temos esses recursos de colocar uns emojis, para ver se estamos a rir, se estamos chateados, se estamos envergonhados, se estamos a brincar. Mas quando é uma narrativa de um texto, nós não sabemos como ou qual a entoação do texto. Como é que Pilatos pergunta, no versículo 38, o que é verdade? Nós não sabemos ao certo que se Pilatos está simplesmente a ser cínico, ao ponto de dizer que é verdade. Há tantas verdades por aí. Não sabemos se Pilatos está a perguntar de uma forma um pouco tocada com a palavra de Jesus, dizer que aquele que é da verdade ouve a minha voz. Irmãos, Jesus não está a falar de ouvir a voz no sentido físico, como é evidente. Todos aqueles que estavam lá ouviram a voz de Jesus, todos aqueles que estavam a julgar diante do Sinédrio ouviram a voz de Jesus, todos quantos estão aqui hoje já ouviram a voz de Deus através da sua palavra, todos aqueles que passaram pela vida de Jesus ouviram a sua voz, mas ainda assim não a compreenderam. O que Jesus está a falar é sobre entender a palavra de Jesus. Ou entender quando Ele declara que é o Deus homem, quando Ele declara que é o Eu Sou, quando Ele declara que é o caminho, a verdade e a vida, quando Ele declara que é o Filho do Homem que virá para julgar toda a terra.
Entendes essas palavras? Ou simplesmente as escutas? Pilatos estava ali diante de Jesus, ouviu-lo perfeitamente. Jesus diz: aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Pilatos pergunta: então o que é a verdade? Quantos buscam a verdade? Pilatos estava diante da verdade encarnada. Pilatos não podia estar mais próximo da verdade. E quantos de nós estivemos ou estamos ainda próximos da verdade, mas ainda não chegamos lá, ainda não alcançamos, ainda não queremos, ainda não confessamos? O Cristo está ali. Aquele que tinha declarado em João capítulo 14: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Diante de Pilatos estava a verdade encarnada, a revelação do nosso Deus. O Deus encarnado diante dele, a poucos centímetros de distância. Ele assim não vê que está lá a verdade e pergunta na cara dele o que é verdade. Irmãos, quantos estão tão próximos de Cristo, mas não veem? Pilatos estava focado naquilo que era político, naquilo que era um rei simplesmente deste mundo. E Jesus está a falar: o meu reino não é deste mundo. Ele próprio tinha dito àqueles que lhe foram prender: não sabeis vós que eu podia pedir ao meu pai 12 legiões de anjos? Ele próprio disse aquilo. Ele disse: eu vou dar a minha vida e vou tornar a tomá-la. Jesus passa por tudo isto de uma forma voluntária, cumprindo Isaías capítulo 53 na perfeição, em total submissão ao Pai, e ainda assim diante de alguém que está ali a perguntar-lhe que é a verdade. Ele não vê. É tão triste quando nós estamos tão próximos da verdade e não conseguimos chegar lá. Quando nós estamos tão próximos da verdade, mas não queremos, melhor dizendo, chegar lá. Irmãos, Pilatos não queria confessar Cristo, porque confessar Cristo iria envolver muita coisa na sua vida. Quantos estão próximos, mas não querem confessar, não querem render, não querem abandonar o seu pecado? Porque há mais coisas que este mundo pode oferecer do que este reino, do que o perdão dos pecados. Pilatos não quer uma resposta sincera de Cristo. Ele até pode ter perguntado com alguma consciência. Mas o versículo seguinte vai dizer, versículo 38, tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Nunca Pilatos disse uma coisa tão certa. Não acho nele crime algum. Irmãos, o texto vai seguir. Eu aqui gostava de passar um pouco para trás, antes de chegarmos aqui e seguirmos para Barrabás. Eu gostava de, muito rapidamente, ir a Lucas, no capítulo 23, em que temos Jesus enviado a Herodes, porque é o terceiro que vai aparecer aqui, e depois vamos seguir com a narrativa de Pilatos, porque nós sabemos que foi Pilatos que enviou Jesus até Herodes. Podemos não saber o momento precisamente, mas há de ter sido aqui, após ele perguntar: a quem queirais que eu vos sou? E Jesus enviou a Herodes. Eu creio que é importante nós vermos, porque nós temos aqui três aplicações bem diferentes para a nossa vida, sendo que cada um deles representa. Herodes, Lucas capítulo 23, no versículo 6, diz assim: tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu, ao saber que era da jurisdição de Herodes, porque Herodes, irmãos, quem não sabe, Herodes Antipas era governador da Galileia. Então nós temos aqui aquela dúvida sobre se Jesus era galileu ou era da Judeia. Porque alguns continuavam a dizer que ele era nazareno, e Nazaré fica na Galileia, e outros é que sabiam que ele tinha nascido em Belém, então era da Judeia. Mas ainda assim havia esta dúvida. Então pensava que ele era da jurisdição de Herodes e mandou lá, e depois diz assim, versículo 8: Herodes, vendo a Jesus, de maneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Irmãos,
Eu acho tão interessante o momento em que Jesus é apresentado diante de Herodes. Eu acho que não é muito diferente de muita gente hoje crer que Jesus lhe seja apresentado desta forma. Herodes queria ali algum teatro, alguma coisa extraordinária que acontecesse, não é? Diz aqui que ele ficou muito alegre. Alegre porque queria ver Jesus. Ouviu falar que ele fazia coisas maravilhosas, que ele fazia milagres, coisas que não tinham falado da multiplicação dos pães, dos paralíticos, da cura dos leprosos, coisas fascinantes, ressuscitar mortos. E ele queria ver. E diz o versículo 9 que de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusaram com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Amados irmãos, quantos, quando Jesus é apresentado, querem e esperam algo, simplesmente o seu coração anseia? Quando nós encontramos com Cristo, não é por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Quando nós estamos diante do Senhor e esperamos algo que satisfaça as nossas necessidades, a nossa curiosidade, eventualmente até alguma coisa que nós queremos que até tem origem na carne, e a nossa confissão depende disso, nós nunca confessaremos o verdadeiro Cristo. É simplesmente um fazedor de milagres. Herodes queria ali um teatro e Jesus não lhe deu, ficou em silêncio, foi novamente acusado e então foi enviado de volta até Pilatos. Eu gostava agora de seguir com a narrativa acerca de Barrabás, para finalizar, e depois passaremos a algumas aplicações. O texto abaixo vai mencionar, aqui em Lucas 23, mas também podemos ir a João. Temos aqui dois momentos. Para já nós iremos ficar em João capítulo 18, mas depois eu também desafio os irmãos a lerem Lucas 23, que nos dá uma indicação mais temporal do que é que aconteceu. Mas em João capítulo 18 terminamos, vamos então para o versículo 39. Diz então o seguinte: é costume entre vós, eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos, novamente: este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. A Escritura diz-nos em Lucas que ele era homicida e que estava também condenado por crime de sedição. Ele era um malfeitor e era alguém que merecia, estava condenado dignamente a morrer. Ninguém pode dizer que Barrabás conhecia a pessoa de Cristo. Nós não sabemos. Provavelmente teria ouvido falar, toda a gente tinha ouvido falar deste. O que sabemos é que ele está no lugar em que está de uma forma digna e justa. E ele vai morrer apenas uma questão de tempo. E acontece que o versículo 19 e o capítulo 19 vai narrar da seguinte forma: Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo, porque o propósito de Pilatos, conforme narra Lucas 23, é: eu vou castigá-lo e vou libertá-lo, porque eu não acho nele crime algum. Então eu vou castigá-lo, porque vocês assim querem, que ele disse alguma coisa que vos ofendeu, e então vou satisfazer os judeus e vou ainda assim libertá-lo. Porque eu limpo as minhas mãos, lavo as minhas mãos, porque não vou condenar um homem que é inocente à morte. O versículo vai continuar e diz então: puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos e vestiram-no com um manto de púrpura. E chegavam a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. E outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo uma coroa de espinhos e um manto de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis o homem. Uma das declarações, irmãos, que nós passamos despercebidas, mas que era de muita importância para a igreja primitiva. Pilatos aqui representa aquilo que muitos estudiosos entendem como sendo o representante do julgamento público. Pilatos declara diante de todo o povo: eis o homem, ou contemplem o homem, ou vejam o homem.
a expressão do latim ecce homo, como se Pilatos estivesse a dizer: olhem, não um homem qualquer, mas o homem. Olhem para ele. Irmãos, ao verem, diz o versículo 6, os principais dos sacerdotes, os seus guardas gritavam: crucificam, crucificam. A olhar para Cristo, foi apresentado naquele aspecto, com a coroa de espinhos, depois de ser açoitado, depois de ser maltratado, com um manto que era simplesmente para ser zombado, e de ele dizer: observai o homem. Ainda assim o povo grita: crucificam, crucificam. E Pilatos responde: tomai vós e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim mesmo se fez o Filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus aqui lhe respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir daquele momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-o no tribunal, chamado pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parecer pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. E eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam-o. E Pilatos disse-lhe: hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Irmãos, esta narrativa, ela é profundamente perturbadora quando nós vemos a forma como o povo tem coragem de gritar: crucificam, crucificam. Quando um homem que era simplesmente um político, alguma coisa viu em Jesus, não somente pela sua moralidade, mas algo lhe chamou a atenção ao ponto de ele insistir e arranjar uma estratégia para não o condenar à morte. Nós sabemos que tudo isto estava no plano divino, no plano eterno. Todos nós sabemos que Jesus tinha que morrer crucificado e tinha que ser sepultado. E depois de 3 dias erguido, levantado dos mortos, vencendo a morte, e depois ser glorificado à destra do Pai. Ainda assim nós vemos uma narrativa que é tão triste, ao ponto de nós olharmos para a figura de Barrabás e podemos tirar aqui uma aplicação profunda. A figura de Barrabás é a figura do Evangelho. Barrabás é aquele que é condenado à morte. É aquele que viveu a sua vida longe do Senhor, sem qualquer consideração pela sua palavra. É aquele que justamente vai morrer. Nós imaginamos Barrabás no cárcere, conforme narra Lucas. Se calhar ele mesmo a pensar no tamanha angústia que ele iria sofrer, que provavelmente já teria visto muitos a serem crucificados, e ele achar: eu vou sofrer horrores. E ainda assim Barrabás, sem saber que Cristo vai em lugar dele. A figura do Evangelho está aqui. Um criminoso, um condenado à morte. Qualquer um de nós sem Cristo, sem esperança. E Cristo vai em nosso lugar e nós somos libertos. A imagem do Evangelho na vida de Barrabás é algo que nos deve chamar a atenção. Nós éramos Barrabás. Nós éramos aquele condenado à morte sem esperança nenhuma. E ainda assim, ali foi o povo maldito e rebelde que clamou: solta-nos Barrabás e crucifica Cristo. No nosso caso, foi o próprio Deus que deu o seu único Filho em nossa substituição. Foi Ele próprio que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz, através do perdão dos pecados e da morte substitutiva penal do nosso Senhor Jesus. Imagine como Barrabás teria ficado feliz de ter sido solto.
e quantos vivem, ainda que perdoados, ainda que salvos pela graça, vivem vidas miseráveis. Não sabendo o quão grande privilégio é ser salvo, ser perdoado e ser reconciliado com Deus. Uma vez alguém falou sobre a vida e em relação à saúde. Ele disse assim: quantos problemas tu tens na vida? E aquela pessoa disse assim: eu tenho vários. Ele disse: consegues me dar um número? Eu disse: não sei, por aí 100 problemas. Só que no momento em que tu ficares doente, quantos problemas passas a ter? Um. Os outros 100 tu esqueces. Tens um problema só agora. Para dar valor à saúde. No que diz respeito à vida espiritual, o homem pode ter 0 problemas toda a vida. Pode ter tudo aquilo que ele sempre quis. E ainda assim o problema mais grave e que ele não tem hipótese de fugir, que é a morte, virá. E virá, se calhar, sem aviso prévio. De que forma é que nós deveríamos viver encarando essa realidade nas nossas vidas? Irmãos, no sentido de aplicação, quantas pessoas hoje são exatamente como Pilatos? Espero em Deus que ninguém esteja aqui ainda nesse muro. Mas Pilatos, de certa forma, ouviu ali o Evangelho, ainda que não tenha ouvido talvez de uma forma profunda, mas em conversa, de frente a frente com Cristo, ele viu que alguma coisa estava ali, que não era normal. Tal como aqueles guardas que mandaram prender Jesus, e os guardas chegaram lá e queriam prendê-lo, e voltaram e disseram: jamais alguém falou como este homem. E eles ficaram: não o prendeste? Não fomos capazes. As suas palavras eram algo que penetravam na nossa alma. Nós não conseguimos fazer nada. Ficámos perturbados com as suas palavras. Pilatos ouviu. Pilatos estava frente a frente. Talvez tenha entendido parte. Mas porque tinha fama, porque tinha medo dos judeus, tinha medo da multidão, então ele não confessou. Então ele tentou andar em torno, mas não creu. Pois o Senhor Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele na presença do meu Pai. Aquele que não confessar Cristo com a sua boca e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, não é salvo. Por muito que goste de religião, por muito que goste de ouvir falar de Jesus, da história, a falta de coragem de Pilatos foi a sua perdição. Não consta que alguma vez ele se tenha arrependido. Outra aplicação, irmãos, no que diz respeito à primeira parte que nós falamos de Caifás, o perigo de uma religião sem Cristo. Uma religião sem Cristo não passa de tradição, não passa de conhecimento vão, que vai levar o homem sem Cristo ao inferno. Caifás poderia achar que estava a fazer muito bem, tentando tirar um homem que iria criar e estava a estabelecer algo diferente, porque ele simplesmente não percebia que as Escrituras falavam de Cristo. Cuidado à posição. Cuidado em querer tudo menos Cristo. No que diz respeito a Pilatos, se tu estás próximo da verdade, ou já estiveste próximo da verdade, ou por alguma razão agora te estás a afastar da verdade, não deixes levar pelos medos deste mundo, não te deixes levar pelos julgamentos do outro, não te deixes levar pelas teorias, pelas filosofias deste mundo. Crê em Cristo, confessa. Entrega a tua vida ao Senhor, conforme diz o Salmo 37, e Ele tudo fará. Confessa os teus pecados ao Senhor. Entrega-lhe a tua vida. Na parte final, no que diz respeito a Barrabás, a pergunta é se nós reconhecemos que nós, outrora, não éramos nada mais do que Barrabás. A Bíblia diz em Romanos que Deus provou o seu amor para connosco, em que Deus morreu, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus foi rejeitado pela própria religião. Jesus foi ignorado pela autoridade
política e não reconhecido como sendo Ele próprio a verdade. Ele foi zombado, sendo Ele o Criador dos céus e da terra. Foi condenado pela multidão. Tudo isto em nosso lugar. Como dizia João Calvino, Cristo foi acusado, foi zombado, foi chicoteado, foi cuspido, para que nós pudéssemos ser livres. Medita nesta palavra. Isto vai trazer ao nosso coração uma paz, ao mesmo tempo misturada com aquela convicção de que, se não fosse pela bendita misericórdia do nosso Senhor, que tudo isto Ele fez, e nós olhamos e declaramos injustiça, e ainda assim o nosso Deus, tudo isto foi para vos salvar. Tudo isto foi por amor de vós. Tudo isto foi feito debaixo do meu plano e da minha soberania, porque assim a minha justiça demanda a punição pelo pecado. E assim nos aproximamos do momento da crucificação. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nós possamos guardá-la no nosso coração para não pecar contra ti. E não permitas, Senhor, que ninguém fique indiferente a estes textos. Quão grande foi a tua misericórdia para connosco, Senhor, e que nos amaste primeiro, sendo nós tal como a multidão, ignorando durante anos aquele que se entregou por nós. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Ajuda-nos a viver como servos fiéis que reconhecem o quão grande amor e o quão altíssimo preço foi pago naquela cruz em nosso lugar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.